Fazer leitura, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, no livro do profeta Isaías. No capítulo de número 9, faremos a leitura até o versículo 7. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe fez os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. A terra que foi angustiada, tomada de angústias, tomada de trevas, de sofrimento, dores, nem parece um lugar que Deus criou. Olhando o mundo, nós não achamos, olhando as pessoas, a sociedade, não dá para se achar com facilidade que foi Deus que fez isso aqui. Foi tudo tão degradado, tão modificado. Não parece que foi Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor amaldiçoou a terra. E a maldição de Deus tornou tudo tão difícil. Havia um ministro anunciado, mas ainda nunca havia entrado em operação. Havia um ministro assinalado, acerca do qual Adão e Eva receberam ensinamentos e foram advertidos acerca da morte, que era alguma coisa desconhecida. A morte até então não era conhecida, senão apenas como uma advertência, uma ameaça. Mas com a queda do homem veio a morte, que é uma maldição. Todos temos que morrer. É o preço da vida. E o pior de tudo é que morremos e não temos como nos levantar da morte por nós mesmos. Porque nós merecemos morrer e merecemos nunca mais levantar da morte. Porque nós temos em nós o pecado, e como Deus é puro, santo, nós estávamos incompatíveis com Deus. Não havia como compatibilizar o ser humano com Deus por causa do pecado que está em nós. Já nascemos
com alguma coisa em nós estranha. Dentro de nós, aos poucos, o pecado se revela. E à medida que nós passamos da fase de bebê para criancinha, vamos dando forma àquilo que está escondido em nós, que não é bom. E quando ficamos adultos, uns em maior ou menor escala, praticam o pecado. Hoje as pessoas nem sabem falar se o que ela faz é pecado, porque eles perderam a referência. A Bíblia é a referência, eles perderam a referência. A escala de valores humanos foi reduzida ao chão, mas não tem mais padrão de referência. Deus ainda se expressa na terra por causa da igreja. De outra forma, Deus não se expressaria mais aqui. Enquanto estiver aqui um povo servindo a Deus, ainda Deus vai se manifestar, vai se expressar e vai nos fortalecer para enfrentar esse ambiente adverso. Nós moramos dentro do território que foi dado ao inimigo. Legado de direito. O inimigo tem propriedade aqui, esse mundo passou a ser um legado dele. Foi entregue a ele esse mundo. Por isso que ele governa com tanta liberdade aqui. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Sabe o que é entenebrecida? Ela não vai ser tomada de trevas em caráter definitivo. Tem uma esperança. Esse anúncio é profético, porque quando foi feito esse anúncio, Jesus Cristo ainda não havia nascido. Porque Deus é assim, irmãos, Ele sempre castiga, criando uma saída. Todos que são castigados por Deus, se quiserem, têm junto com o castigo uma saída. É diferente do homem, que o homem não deixa saída. Às vezes o homem é tão mau, tão exigente, que ele não dá oportunidade. Não, Deus não. Deus sempre cria uma saída. Até quando ele está irritado com alguém, ele cria um escape, põe na frente da pessoa, vê se ela aceita uma saída. E bem-aventurados são aqueles que aceitam as saídas que Deus põe no seu caminho. A saída da reconciliação. É a coisa mais maravilhosa que existe, a reconciliação, irmãos. Como pode Deus se abaixar tanto, a ponto de se subordinar a uma vida humana, para nos chamar a reconciliação? É um amor muito grande. A treva tomou conta da terra, e à medida que a treva se apresenta, é consequência de um fato triste, é porque a luz foi embora. Porque treva só existe onde faltou luz. E na medida que as pessoas foram se entregando ao pecado, a luz foi se apagando. A terra completamente tomada de trevas. E se tem luz na terra, não é nossa. É Cristo que espelha a luz dele em nós, mas o mundo inteiro se encontra debaixo de trevas. Foi feito um anúncio, Daniel também viu. Eu vi uma pedra. Ela estava no alto de uma montanha e ninguém empurrou, ela caiu sozinha. E ela caiu aqui embaixo na terra, e quando ela caiu, ela tomou conta da terra inteira. É essa pedra aqui que fala sobre ela. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É o anúncio do nascimento de Jesus, o grande pastor de ovelhas. A terra de Naftali, de Zebulon, porque ali, particularmente ali, os assírios haviam tomado aquela região, saqueado, exilado, eles tinham passado humilhação demais ali. Mas ali, exatamente, no campo da humilhação, apareceu o Senhor Jesus. Simples, sem nenhuma aparência. E quem encontrou de fato o favor de saber que Jesus nasceu? Tomadores de conta de ovelhas. E como que eles chegaram até Jesus? Uma luz apresentou-se no céu. Era uma estrela
E a ordem era essa: acompanhe a estrela que você chega em Jesus. E eles chegaram até Jesus pela luz da estrela. Jesus sempre foi referenciado pela luz que ele é. É chamado o sol da justiça, a estrela da manhã, a estrela da alva. E bem-aventurado é o coração que não está mais em trevas e a estrela da alva já brilha dentro de você. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Região da sombra da morte é a sombra do nosso próprio inimigo, que está projetada sobre todos os homens. As pessoas nascem, vivem aqui como se de fato esse lugar fosse alguma coisa que tivesse conquistado. Vive aqui, se folga, mas há um acerto de conta depois. Aqui as pessoas entram para sair. E tem prazo de entrar, prazo para permanecer e prazo para sair. E tem acertos depois. Tem ajustes. E bem-aventurados são todos aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Jesus. Se a treva está tomando conta da humanidade de uma forma assustadora, a luz de Cristo brilha no seu coração, na sua mente, nos seus olhos, na compreensão que você tem da vida. E nenhuma treva pode se projetar aonde a luz está acesa. Essa é a bendita sorte daqueles que são chamados para participarem da herança dos filhos da luz. Nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. E a irmã e o irmão saíram do mundo das trevas para o mundo da luz. Por mais que esse mundo piore, por mais que as coisas se agravem, Deus sempre será luz em volta de nós. O salmista falava aqui: se ainda eu mesmo for trevas, todo de trevas, ainda assim Deus vai ser luz em volta de mim. E Deus sempre será luz em volta dessa igreja. Haja o que houver, Deus vai iluminar seus passos. E se você tem alguma coisa confusa, obscura, que a sua razão não alcança, que o seu coração tem medo, essa palavra hoje vem a ti como um farol na noite. Deus trará luz sobre a sua vida, sobre a sua causa. Onde tem um ponto obscuro, que a luz da sua compreensão não chegou, Cristo pode fazer um lampejo de luz, chega lá e logo você vai ter a compreensão que te falta, irmão. Deus é a última resposta nossa. Sempre Ele é a última saída. Quando nós não temos aonde recorrer, quando não temos aonde ir, nós ficamos em comunhão e falamos: Senhor, agora se o Senhor não me ajudar, eu não tenho mais saída. Essa é a confiança do crente. Eu falei esses dias, Deus é tão misericordioso que Ele é assim, Ele se compromete com a sua fé. Tudo que você crer que Ele vai fazer para você, Ele faz. Ele se compromete com você, por causa do sacrifício que Jesus Cristo fez para nos tornar filhos adotivos no sangue da sua cruz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Já pensaram, irmãos, como que foi maravilhoso para aquele povo que vivia ali? Não tinha esperança, não tinham aonde ir. Encontravam em Jesus sempre a resposta mais cândida, mais amiga, mais santa. Os leprosos, os endemoniados, os doentes, os cansados, fadigados, órfãos, viúvos, onde eles chegavam, onde Jesus estava, eles chegavam e se encostavam e Jesus curava todos. Isaías fala: a gente achava que ele era um homem machucado, porque eles caminhavam no Gólgota e as mulheres gritavam: coitado de Jesus, como ele está machucado, como ele está desfigurado. Mas tinha um anúncio lá atrás: pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Foi por tua causa que ele se deixou machucar assim.
Foi por um amor tão grande por nós que Ele se fez assim, tão aflitivo, tão afligido, e foi até a cruz, no nosso lugar. O pecado nosso não entrou nele, Jesus não teve pecado, no momento nenhum Jesus recebeu pecado nele, Ele recebeu o preço do pecado por nós, é pecado imputado, Ele pagou o nosso pecado, ainda que o nosso pecado não possa nunca, jamais ter entrado nele, e como nunca entrou nele, e Ele nos representa, Ele tira o pecado de nós, Ele tem poder para isso. Na medida que você escuta a palavra, você busca Ele, Ele faz sair de você o pecado aos poucos pela pregação da palavra, pela luz que penetra, é a treva que afasta. Na medida que Ele vai falando contigo, e a fé vai tomando seu coração, vai saindo de ti aquilo que é treva, que é ruim, até que você seja completamente tomada pela luz, e até que a luz de Deus ilumine todo o seu interior, e nós sejamos dia. Glórias ao Senhor. No dia que nós formos transformados, como fala o Senhor, até que sejamos dia perfeito. É quando o sol se levanta e a luz dele se espraia por toda a terra. É assim que vai acontecendo conosco. A luz dele vai se espraiando dentro do nosso espírito, até que em nós as trevas sejam completamente dissipadas. Quebraste o jugo. Você sabe o que é jugo? O jugo é o que une um animal no outro. E nós tínhamos um jugo lamentável com o pecado e com a morte. Cristo quebrou esse jugo e nos colocou no outro jugo agora. Colocou um jugo entre a igreja e Ele. Aonde Ele vai, Ele te leva. Por onde Ele passar, você passa. E aonde Ele vai, ninguém pode segurar seu caminhar. E pode ter certeza, irmão, se algum obstáculo encontrar você pelo caminho, se Cristo estiver com você, o obstáculo há de sair. Ele é Senhor. Sabe o que fala sobre Ele? Deus forte. Deus forte. Você já viu alguém ou alguma coisa se opor à palavra de Jesus? Nenhum dos poderes manifestos nunca jamais enfrentou Jesus. Você pode observar isso nas Escrituras Sagradas. Toda vez que Jesus falava, os poderes silenciavam. Cala-te, saia dele, saia da sepultura, enxergue, ande. É o Deus forte. Se Ele fala uma palavra com você, você está curado. É o que o centurião falou: uma palavra tua, só o que eu quero. O meu servo está doente, mas não preciso só ir lá, porque eu não sou digno de só entrar na minha casa. Pegou esse atributo dele: tu és Deus forte, uma palavra aí e meu servo sara lá. Eu nunca vi uma fé como essa. E o servo dele ficou sarado. A mulher endemoniada, vocês lembram? A fé dela, aquele demônio saiu da casa da mulher endemoniada, da filha da mulher que estava endemoniada. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O cetro é o símbolo do reino, o cetro do opressor. O reino do inimigo não tem mais autoridade sobre a nossa sorte. O reinado que está sobre nós é o reinado de Cristo. É a pedra que tomou conta de toda a terra. Qual terra? Essa terra aqui, ó. Essa terra conquistada por Jesus. Essa terra transformada em terra árida e seca, que rebenta agora ribeiro de águas aí. É o coração do homem transformado pela palavra de Deus. Bem-aventurados somos nós, irmão, porque a palavra de Deus entrou em nós e criou ambiente favorável para nós. Fez arrebentar águas, ribeiro de águas, vai aparecendo folha, flor, e vai aparecendo frutos. E à medida que você vai ficando velho e velha, vai passando o tempo, o Senhor vai criando cada vez mais dentro de você ambiente adequado para as virtudes dele tomar conta do seu coração. Até que os seus dias sejam fartos, e quando chegar ao final, você esteja carregando as marcas de Jesus, os sinais, as virtudes, as características de Jesus Cristo em você. Você já
tem um traço de Jesus, um jeito de pensar de Jesus, olha para a vida e para a morte como Jesus olhou, já não tem mais medo de morrer, já não tem mais medo do futuro, já não tem mais medo da noite. Glórias ao Senhor. E se alguém está com medo da noite, pelo poder do Deus forte, sai o medo de você em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Quanta inquietação, quanto medo, o medo do amanhã, o medo da inflação, o medo disso, o medo daquilo, irmão. Nós estamos nas mãos de Deus. Deus é Deus forte, Ele pode tudo. Aonde você estiver, se Deus estiver com você, é tudo que te basta. Por onde você passar, se Deus passar com você, é tudo que te basta. Glórias ao Senhor. Aonde você for, Deus te acompanhando, você está protegido. Nenhum poder te pega, nenhuma maldição te alcança, nenhuma flecha te atravessa. Aonde a mão de Deus te colocar como protegido, ali você... As pessoas acham que estão protegidas, irmão. Põe guarda-costa, tem colete salva-vida, a prova de bala, tem tudo. Mas, irmão, irmã, o que mata não é só tiro, não é só ladrão, é só uma veiazinha fechar no cérebro, acabou. É só o coração parar de bater, acabou. Com guarda-costa, com proteção, com colete à prova de bala, a morte vai lá. Mas quem está protegido por Cristo, a morte passa e não consegue chegar até você. Sabe por quê? Porque a tua vida está na mão de Deus, até teus dias estão contados com o Senhor. Você não vai morrer antes da hora. Cristo tem a tua vida na mão dele. Até nosso prazo de validade está na mão do Senhor. É Ele que estende, Ele que diminui o nosso tempo de vida. Ele estende. Ezequias uma vez estava já sentenciado para morrer. Já estava dessentenciado, só falou com Isaías, fala que o tempo dele acabou. Isaías falou, ó, pode arrumar a sua casa, que dessa cama que você subiu, você não desce mais. Quando Isaías foi embora, ele voltou-se para o canto da parede e começou a chorar. Falou com Deus, Senhor, eu quero que o Senhor lembre do tempo que eu te servi, do tempo que eu fui fiel e das coisas que eu fiz. E chorou. Isaías estava lá fora. O Senhor falou com Isaías, volta lá no palácio. Foi por quê? Porque Ezequias chorou e ele mexeu comigo. E esse choro dele tocou no meu coração. Fala com ele que o tempo dele tinha acabado, mas eu renovo porque eu sou Deus, né, irmão? Fala com ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Vocês percebem, irmão, que vida e morte estão na mão do Senhor? Tem gente que tem um medo, irmão, um medo de morrer tremendo. Você tem que ter medo de pecar, de morrer você não tem que ter medo. É o Deus forte, é Deus todo-poderoso, conselheiro. Essa é a palavra de conselho, ele é Deus conselheiro, Pai da eternidade. Ele que te faz eterno, Ele que te torna. Porque uma coisa é essa, irmão, o nosso espírito não pode deixar de viver. Ele vive sempre, ou lá em cima, ou lá embaixo, ele vai viver sempre. Agora, Ele veio, tirou de nós a nossa sujeira, para nós viver lá em cima. A vida eterna é uma coisa assustadora para quem vai para o inferno, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Se o homem morresse e acabasse, como alguns pensam que assim é, tem gente que pensa que o homem morre, ele acabou tudo. Se fosse isso, para o homem mau, era bom. Acabou tudo, pronto. A questão é que a pessoa quando morre, não acabou tudo. Aí começa o grande problema de quem não está com Deus. Do outro lado, abre-se os abismos. É cair, já pensaram o que é cair dentro de um lugar onde a chama está acesa? A chama não apaga e você não morre mais. É um dia após o outro, a dor não passa, a chama não apaga e você não morre. Vocês já pensaram o que é isso aí? Que angústia que é essa daí? Que pânico que deve dar lá dentro? Que horror que deve estar num lugar desse? Que vontade de voltar para a terra e consertar a história que deve dar?
Vocês lembram de Lázaro e do rico? O rico caiu dentro desse lugar. É o Deus forte, vai te livrar de lá. Ó. O conselheiro não vai deixar você cair lá, não. Ele é conselheiro para isso, para você não cair lá. Os dois morreram. Que fins distintos. Como os caminhos dos homens parecem iguais, mas depois que termina a história, tudo fica tão diferente. Morreu um foi para o lado, outro foi para o outro. Lázaro, os anjos pegaram ele. Vem cá, o seio de Abraão. O rico, dentro do Hades. E a coisa foi tão séria e tão feia, que ele falou, ele viu Abraão lá em cima. Falou, Abraão, pai Abraão, a coisa está muito ruim. Deixa pelo menos Lázaro molhar o dedo em água e pôr na minha língua, eu não suporto esse calor, essa chama. Não, você teve a vida inteira para você acertar a sua história, você não acertou, daqui para frente não há mais comunicação entre você e ele. Então, deixa eu ir lá então falar para minha família não vir cá, porque esse lugar é muito horrível. Eu falei, também não vai não. Tem lá a profeta, a lei, ou seja, o Antigo Testamento está lá, que creiam nele, mas eles não vão acreditar. Se você apresentasse para um, o resto não vai acreditar que você apresentou-se lá também. O assunto está encerrado, você fica aí e Lázaro fica lá em cima. É o terrível estado, por isso que está escrito assim, aonde uma árvore cai, ali ela fica. Deus não está preocupado com a árvore. Na condição que o homem morre, ele está do outro lado. Se Deus te levar hoje, para que lado você vai? Para onde você vai? Você desce ou você sobe? É o exame de consciência que nós temos que fazer, irmão. Como eu estou diante do Senhor? O principado dele não vai ter fim. Ele vai reinar na casa de Davi. Não é lá na genealogia de Davi. Até porque Jesus, geneticamente, nem era da genealogia de Davi, embora que fosse assim chamado por causa da paternidade adotiva de José. Mas é que essa é a linhagem de fé. O trono de Davi representa o trono de Jesus. Veio nos tirar dos abismos. Você não será lançada dentro do abismo. Dá glórias a Deus por isso, irmão. Graças a Deus de você ter sido acordada. Desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. A melhor coisa que te aconteceu foi conhecer a palavra de Deus. Você não vai pelos abismos, não vai pelo caminho de toda a gente. Há um mundo agitado, com tantas filosofias, com tanta coisa estranha. Até a adoração do inimigo está aberta hoje, irmão. Até aqueles que adoram o inimigo já não escondem mais. Tudo está escancarado. Mas Deus também abriu a porta da salvação que ninguém pode fechar. Qualquer um que aceitar a salvação, seja ele quem for, aonde ele estiver, Cristo vai lá buscar. Até nos abismos Deus busca as ovelhas dele. E Deus tem buscado por todos os cantos. Aonde tiver alguém, eu acredito em Jesus, eu aceito, lá Jesus te pega. Se você estiver escutando essa palavra, aonde você estiver, na condição de vida que você tiver, Cristo te pega. É só você falar, eu quero Jesus Cristo, o Senhor te fala, eu te quero também, me dá a mão. Nós vamos andar junto agora. É assim que ele faz. Ele vem pegando do norte e do sul, ajuntando os gentios. Tem uma contagem, tem uma marcação. Vocês sabiam disso? Tem um número já marcado. Quando chegar a marcação final dos gentios, esse vai ser o sinal. Ninguém sabe quanto. Quando chegar a marcação dos gentios, o Senhor vai dar ordem para o anjo. Pode tocar a trombeta. Agora a minha igreja sobe comigo. E a terra fica aqui 1000 anos. A besta, nessa altura, já estará presa, o falso profeta preso, todos os dois num lago de enxofre, e Satanás aprisionado dentro de um grande abismo. E a terra ficará aqui 1000 anos. E nós 1000 anos com Cristo, em delícia. Depois desses 1000 anos, Deus vai soltar o diabo, vai mandar abrir a cadeia do inferno. Não do inferno, desse aprisionamento dele. Ele vai sair.
e vai fazer uma grande batalha, chamada Batalha do Armagedon, grande guerra. Também nós não vamos entrar em guerra mais não. Nossa história já está terminada com Cristo. Deus vai descer fogo do céu sobre eles. Aí vai cumprir o que está escrito em Pedro. Tem muitos ensinando que essa terra vai ser renovada. Se nós lermos a palavra com calma, você vai ver que essa terra não vai ser renovada não, hein? Deus já criou um lugar muito melhor para nós. Paulo fala assim, ó, os elementos ardendo se desfarão. E João fala, e eis que eu vi descer do céu, adereçada, bonita, enfeitada, a esposa do Cordeiro, a nova Jerusalém, que ele chama de esposa, descia do céu do meu Deus. Sabe como é que vai ser a nova cidade? Não vai ter sol, nem mar. Vocês percebem que não é aqui? Não tem sol nem mar. Vai ser dentro dos espaços dele, da glória dele. Nós vamos ser... Olha o que fala a palavra. Os que estiverem aqui, os que estiverem dormido, nos encontraremos com ele nos ares. Ele não pensa que mais. Nós vamos subir, nos encontrar com ele e viver com ele para sempre. Ele é príncipe da paz. Ele que é o primeiro e o último, que nos trouxe a paz com Deus. A nossa paz com Deus, ela é trazida por Jesus, o príncipe da paz. Bem-aventurados são todos aqueles que mantêm a sua veste limpa, lava suas vestes no sangue do Cordeiro. João viu essa multidão tão grande que ninguém nem podia contar. Falou, que multidão tão grande é essa? Esse é o povo que veio de uma grande tribulação, João. É tanta gente que não dá para contar, de toda nação, raça, tribo e língua. Tem palma na mão. Eles têm veste branca. E a veste branca é o caráter do cristão. É isso que o Senhor vai fazendo conosco, transformando nossa essência, tirando de nós as trevas, até que nós todos sejamos tomados pela eternidade, por aquilo que é de Cristo. O nascer outra vez é precisamente isso, vivermos Cristo em nós, sermos revestidos de Cristo, viver como Ele viveu, pensar como Ele pensou e viver como Ele vive, que é o mais maravilhoso, porque Cristo vive e reina em nós. Ele aguarda cada um de nós, individualmente e depois coletivamente para o grande encontro. Tem lá um lugar guardado para você. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem morada para você lá. E não é só morada, já tem seu novo nome também. Já tem seu novo nome lá. Já pensaram o que é isso aí? Como será o novo nome nosso? Vocês já pensaram um pouco nisso? Como vai ser nossa vida lá? Como é esse novo nome? Novo corpo? Semeia-se um corpo animal, ressuscita um corpo espiritual. Semeia-se um corpo em ignomínia, ressuscita um corpo em glória. A semente não é igual à árvore. Isso aqui é semente de um novo ser. Um novo ser igual a Jesus em glória. Essa é a proposta da palavra de Deus, do conselheiro, do Deus forte, do príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Por encontrar um menino numa manjedoura, como ele estava? Como está uma criança numa manjedoura, irmão? Envolto com panos grosseiros, simples, no meio de animais. Como que pode? Que disparate. Os homens vivendo em palácio lá, Herodes, Pilatos, aqueles homens todos cheios de pompa, e o próprio Filho de Deus nascendo numa manjedoura. Mas a proposta dele exatamente era essa, não ter nada, nenhuma
de um legado daqui da terra, mas nos deu o legado total do céu. Quando ele morreu, irmãos, para encerrar a palavra, não sei se vocês já leram, Judas, quando vendeu ele, vendeu por 30 moedas de prata. Essas moedas de prata, depois ele arrependeu-se, que não arrependeu como deveria, o arrependimento não segundo Deus, mas o arrependimento segundo o mundo. Ele foi se enforcar, mas antes de se enforcar, ele pegou as moedas de prata e jogou no templo. Falou, não quero mais esse dinheiro, isso aqui é preço de sangue inocente, e jogou. Eles falaram, o que nós vamos fazer com essas moedas? Não dá para pegá-las, porque é preço de traição. Vamos comprar um terreno. Compraram um terreno que era um campo de moleiro, para ser sepultura dos estrangeiros, salvo engano é isso, um campo de oleiro. E com o preço do Senhor Jesus, ali, irmãos, que eles pagaram, se comprava apenas um lote, não deram valor na vida dele, mas ali tem uma simbologia, porque o oleiro, naquele campo de argila, se formam os vasos, e na morte Jesus pegou esses vasos todos para formar, fazia imagem e semelhança dele, e o jeito que Jesus está trabalhando em você, você não entende, mas ele não tem parado de trabalhar. Você é um vaso na mão desse oleiro bendito, e por mais que você questione por que Deus te trabalha assim, Deus não parará de trabalhar. O vaso não pode discutir demais, não é, irmão? Deixa o oleiro trabalhar, ele vai trabalhando e ao final será um vaso para a honra e glória do nome dele. Jesus morreu num lugar de rico, vocês já leram isso? Ninguém era sepultado em pedra, em rocha, só os ricos. Mas Jesus foi sepultado, nasceu como pobre, morreu como rico. Essa é a metáfora dele. Nasceu como homem e agora, na condição de ressuscitado, enriqueceu a todos nós. Você pode ter tudo que você quiser de Deus, que couber em você. Você pode ter as virtudes, os dons, as qualidades. Quase ninguém procura virtude de Deus. Dons eu já vi procurar, virtude não. Porque virtude não recebe como uma dádiva julgada. É como um trabalho conquistado. A mansidão, por exemplo, é uma busca individual, secreta e silenciosa. A honestidade é um trabalho individual, persistente e contínuo do homem e da mulher que crê em Deus. A paciência é o exercício que o crente deve fazer para agradar a Deus. Se você buscar essas virtudes, elas vão vir habitar em você e a graça de Cristo vai abundar nos teus lábios, nos teus olhos. Aonde você passar, você vai ter um cheiro agradável de vida de Jesus. O Deus forte te protege. A boa mão do Deus forte te acompanhará. A paz do Senhor Deus te seguirá. Os cuidados do Altíssimo te serão como um bom remédio para os ossos. Haja paz na sua casa, no seu coração. O Deus da paz te acompanhe e te abençoe. Você está contente porque seu nome está escrito no livro da vida? Você é feliz porque Deus te ama? Você tem alegria porque, afinal, o Senhor Deus, Ele dentro de você, Ele tem um regozijo de ver a sua fidelidade. É quando um crente, irmãos, ele fica contente, ele alega a Deus também, porque as suas obras dão testemunho que o prazer dele está em Deus. Como que pode Deus se alegrar com o ser humano, irmão, uma criatura tão pequena e tão baixa? Ele se alegra conosco. Ele falou com Israel, meu povo, minha alegria. Vai para a sua casa, irmão, e lembra disso aí. Guarda os teus pés nessa jornada. Não se contamine, mantém suas vestes brancas. Lave sempre a sua boca na inocência, seus lábios, seu coração na pureza. E quando você precisar de alguma coisa do Senhor, quando você orar para Ele, você tem franco acesso até Ele. E tudo que você crer, Ele se compromete com você. Se você puder crer, Ele faz para você. Tem muitos que já não acreditam mais nisso aí não. Tem muitos que já têm dúvida se Deus faz, se Deus não faz.
Eu já vi gente explicando, estudiosos de Deus, explicando que Deus atendeu o povo do passado, aqueles apóstolos. Hoje em dia não. Hoje em dia Deus já não está fazendo mais nada. Bom, o Deus que eles acreditam eu não sei. Agora o Deus que nós acreditamos faz, continua fazendo tudo. Continuará até o último dia. Não vos deixarei, nem vos desampararei, diz o Senhor. O Deus forte te acompanhe. O conselheiro de paz seja sempre a referência sua. O príncipe da paz, que estabeleceu a paz entre você e o Deus eterno, seja sempre a luz acesa no teu coração. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.